Minha querida mulher por excelência, hoje nós vamos estar falando sobre movido pelo desejo. E está em Lucas 19 o texto que diz: entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e porque ele era de pequena estatura. Então, correndo, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali ele haveria de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar em sua casa. E ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo: como ele pode se hospedar com um homem pecador? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, hoje resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que está perdido. O desejo, ele mede o obstáculo, mas a vontade vence. O primeiro passo para um encontro real com Deus é desejá-lo de todo o coração. Na nossa vida, nada acontece se não houver um real desejo. O desejo é a semente da qual floresce todas as realizações. É o desejo e não a capacidade que nos diferencia de todas as demais pessoas. O desejo é o algo mais que torna possível pessoas comuns realizarem o incomum. Aquele impossível, ele pode ser feito por uma pessoa determinada, pelo desejo que está no seu coração. Quanto mais forte for a chama do desejo, maior será a determinação pela busca. O desejo, ele aponta para o interesse. Zaqueu tinha um desejo que gerava nele um encontro profundo com Deus. A narrativa bíblica diz que ele queria de todo o coração ver quem era Jesus, mas a multidão estava no caminho dele. Zaqueu, no passado, ele havia feito muitas tentativas frustradas de ter um encontro com Deus. E agora, Jesus estava tão perto, ele não podia deixar Jesus passar sem notá-lo. Tinha um vazio muito grande na alma dele, que ele desejava que fosse preenchido. Talvez você também esteja cansada de tantas tentativas que já tenha feito. Talvez você chegou à conclusão que só Jesus pode dar jeito na sua vida. Zaqueu, ele se sentia no fundo do poço, e isso deu a ele uma urgência de subir naquela árvore, de fazer algo que chamasse a atenção de Jesus. Embora as pessoas que estavam à volta dele achassem que ele nadava de braçada, porque pensava: é um homem rico, é um homem milionário, ele é um homem satisfeito, ele não tem falta de nada. Quantas vezes você já se sentiu frustrado porque aquilo que você aparenta para as pessoas, você sabe que é completamente diferente daquilo que está no teu íntimo. Aquilo que está no teu íntimo muitas vezes não é perceptível às pessoas. Jacó Vieira disse que ninguém poderá mudar para melhor sem primeiro admitir o real estado em que se encontra. Zaqueu, ele teve que olhar para o espelho da sua alma e reconhecer algumas verdades, não somente que ele era baixinho demais e que se ele não subisse numa árvore, ninguém poderia notá-lo, mas ele teve que reconhecer verdades mais profundas, que toda a ganância desmedida dele, que toda a riqueza dele não foi capaz de preencher o vazio da alma dele.
que todo o dinheiro que ele possuía não era capaz de comprar a salvação que ele tanto necessitava, não era capaz de trazer a paz interior que ele aspirava, que só pode vir da reconciliação com o Pai. Nem a sua segurança estava na sua posição de coletor de imposto. Descobrimos que se nós não reconhecermos verdades acerca de nós mesmos, chegará um momento que Deus tirará todos os nossos falsos apoios para que nós reavaliemos a nossa vida, para que nós possamos chegar à conclusão de quanto nós precisamos da vida de Cristo na nossa vida, do quanto nós precisamos de um novo nascimento, do quanto nós precisamos ser recriados do alto, ser renascidos, ser regenerados, do quanto nós precisamos ser lavados pela água do Espírito Santo, ser criado um coração novo em nós, termos o nosso espírito que estava morto em delitos e pecados, vivificado por uma obra do Espírito Santo de Deus. Chega um momento na nossa vida que Deus tira os falsos apoios, que muitas vezes nós sentimos que o tapete foi tirado debaixo dos nossos pés, para que uma obra profunda seja feita na nossa vida. Booker Washington, ele diz que o sucesso, ele não é medido pela posição que você alcançou, mas sim por todos os obstáculos que você venceu para chegar nessa posição. Zaqueu, para ter um encontro com Jesus, ele venceu muitos obstáculos, e um dos obstáculos foi a multidão. Os obstáculos são importantíssimos na nossa vida para revelar quem nós somos e no que realmente nós cremos. Eles nos revelam a nós mesmos. Zaqueu enfrentou uma multidão de pessoas. Talvez a sua multidão seja outra. Talvez a tua multidão seja uma agenda lotada. Uma agenda lotada que não está dando lugar à intimidade com Deus. Não está dando lugar a um tempo de oração, não está dando lugar ao momento de meditação na palavra do Senhor. Talvez a tua multidão seja de crenças, sejam de tradições que você herdou dos seus pais, rituais vazios, idolatrias, rezas repetidas que têm te impedido de se conectar com o Pai. Teus preconceitos, paradigmas, filosofias humanas, opiniões, ideias formadas sobre tudo e sobre todos que não têm permitido que o conselho de Deus chegue no teu coração. Talvez seja o teu círculo social, que você não pode admitir que você é um cristão, porque afinal, o que as pessoas vão pensar? Vão pensar que você é uma pessoa fraca, que precisa se agarrar a um Deus, que precisa ser dependente de um Deus, como muitas vezes a gente ouve falar que a religião é o ópio do povo. Talvez seja oposições familiares, pai, mãe, marido, esposa, que não permite que você vá de encontro com Cristo. E muitas vezes você não tem coragem de tomar uma posição clara. Quantas vezes a gente encontra com pessoas e a gente fala para elas, sabe, eu não tenho te visto mais na casa de Deus. Você tinha começado a buscar Deus, mas eu não tenho te visto. E às vezes as pessoas dizem, meu pai se levantou, minha mãe se levantou, é uma avó minha que não aceita a fé evangélica, é meu marido que não me tem permitido ir. E pessoas têm abandonado a Cristo, têm deixado de estar no seu encontro com Cristo, porque não tem coragem de deixar clara, sabe, que abraçou a fé, que Jesus Cristo é o principal na sua vida. Sabe, às vezes seja as suas emoções, que é uma gangorra tão grande, que tem te impedido de você se firmar na rocha, que é Jesus. Uma multidão de erros do passado, que você fala, eu não me perdoo. Eu não me perdoo de ter tomado essa decisão errada. Eu não me perdoo de ter
feito escolhas erradas, e muitas vezes você está falando, e eu também não acredito que Deus possa me perdoar, e abrindo mão do sangue redentor, abrindo mão do sangue remidor. Talvez sejam ódios, ira, desavenças, que você não abre mão, uma pessoa que te ofendeu e que você falou, eu não perdoo. Zaqueu acreditou que com um encontro com Deus curaria todas as suas feridas, suplantaria todas as experiências traumáticas que ele já havia tido na vida, transcenderia tudo aquilo que ele já havia vivido, que seria algo sublime, que ele reconheceria quando experimentasse, que lhe preencheria, que lhe daria novas forças, que lhe daria um real sentido para viver. Quando Jesus chega àquele lugar, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar na tua casa. E ele desceu a toda pressa, e ele recebeu Jesus com alegria. O segredo do sucesso é você estar pronto para quando a oportunidade bater na tua porta. Jesus chama Zaqueu e ele se lança nos braços de Jesus. Por várias vezes, Deus nos colocará em meio a uma conspiração amorosa do céu, um anseio divino do seu coração, indo de encontro com uma porta de oportunidade aberta por Deus. Porque o Deus do querer, Ele é o Deus do efetuar. Zaqueu estava na agenda de Deus. Deus plantou anos antes aquela árvore só para aquele momento. Deus colocou uma semente na terra, Deus regou essa semente, Deus cuidou do crescimento daquela árvore para que ela estivesse lá para o momento do encontro. E qual foi a árvore que Deus plantou para você encontrá-lo? Talvez seja justamente a situação que você tem enfrentado nesses dias. Então, sabe, corra de encontro com o chamado de Jesus, corra de encontro com o apelo de Jesus, que o anseio do teu coração, que o desejo do seu coração por uma experiência muito mais profunda com Deus te leve a ter esse momento tão sublime, que possa ser como quando Moisés pôde parar naquele deserto e ver um arbusto comum que resplandecia com a glória de Deus, que queimava com fogo e não se consumia. E diz que ele parou, diz que ele se deteve para ter aquela visão, porque havia um desejo no coração dele, porque havia um anseio no coração dele, que há 80 anos aguardava por aquele momento. E quando ele parou, ele ouviu: Moisés, descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Deus tem te colocado em terra santa para se revelar a você, para falar ao teu coração. Reconheça que este é o momento, este é o Natal do encontro com Deus, é o momento da revelação. Deus abençoe você e te dê uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.